Olá a todos, estou começando aqui mais um Arquibancada Caipira. Hoje a gente vai falar de Red Bull Bragantino e São Paulo. Red Bull ganhou do São Paulo, né? Uma grande vitória, 4-2. O líder do campeonato veio aqui, Bragança, e tomou um baile, né? Porque além do 4-2 poderia ter sido muito, mas muito mais mesmo. O Bragantino conseguiu marcar os gols hoje, né? Foram 4, mas poderia ter feito até 6, 7, se tivesse aproveitado algumas outras chances que teve na partida. E eu queria saber do Mário o que ele achou do jogo e se ele achou que também poderia ter sido mais do que 4-2. Boa noite, Rodrigo, né? Para quem está assistindo aí, a gente acabou de chegar de volta às nossas casas, né? Depois dessa goleada histórica do Bragantino. O Bragantino que termina o ano, essa temporada, justamente com invencibilidade diante do São Paulo, né? O time não perdeu na temporada 2020 e agora estamos pegando a beirada do início de 2021. Mas um Bragantino que a gente viu diferente de muitos jogos contra as equipes grandes de São Paulo, né? Foi um time que atacou muito. O São Paulo também, com aquele... não sei, a insistência do Diniz, eu não sei se essa é a palavra certa, mas o São Paulo tomou 3 gols no começo da partida, acho que de bobeira até, ou por falhas. O Bragantino, obviamente, conseguiu aproveitá-las e fazer um resultado ali já no primeiro tempo muito favorável, que foi o próprio 4-1, né? Se a gente analisar os 90 minutos, o Bragantino perdeu muitos gols, mas muitos gols, né? Não é novidade para quem assiste jogos do Bragantino, mas eu acho que poderia ter sido muito maior a goleada, né? O São Paulo descontou, diminuiu ainda no final praticamente no último lance do jogo, né? Com o Gonzalo Carneiro. Mas o Bragantino está de parabéns pela vitória. Eu acho que foi muito importante essa vitória do Bragantino hoje para estar na zona ali da classificação para a Copa Sul-Americana, que é algo muito importante para a história do clube, né? O clube que não joga, obviamente, desde 1996 um torneio internacional, né? Lembrando que o Bragantino naquele ano chegou às quartas de final daquela Copa Conmebol, né? Na época, e perdeu para o Santa Fé da Colômbia, que foi o finalista ali naquela edição e perdeu para o Lanús na final. Mas o Bragantino foi muito bem, conseguiu aproveitar as falhas do São Paulo do Diniz, né? E a gente viu que o São Paulo sentiu muito logo no começo, porque quando conseguiu diminuir ali, ainda estava 2-1, logo em seguida saiu o terceiro gol e mudou completamente a história da partida, né? O São Paulo nem teve chances claras para tentar um empate, enfim, depois de toda aquela situação, de toda aquela loucura no início da partida, né? Agora, nesse momento do campeonato, a gente consegue ver 2 jogos seguidos em que o São Paulo jogou contra times que souberam como anular o São Paulo. O Grêmio Sim. soube anular pela defesa, ele defendeu lá atrás, segurou, o São Paulo não conseguiu criar praticamente nada, e como ele tinha ganhado no primeiro jogo, o 0-0 classificou o Grêmio para a final da Copa do Brasil. E agora o Bragantino também dominou o São Paulo, mas foi de outro jeito. Foi marcando a saída de bola com pressão. O Bragantino colocar um monte de gente. O primeiro gol, o Daniel Alves vai tentar sair, o Raul já vai lá, rouba a bola dele, já dá direto pro Ítalo, que acerta o Claudinho e que acaba sendo o gol. Então, esse plano do Bragantino funcionou muito bem e o São Paulo não soube como sair disso em momento algum do jogo. Na verdade, o melhor momento do São Paulo no jogo foi quando o Bragantino desistiu um pouco de atacar e o São Paulo passou a se defender um pouco mais e acabou meio que levando o 4-1 até o final, quando saiu aquele gol do Carneiro. E um lance que o árbitro foi muito mal. Ele apita, não apita, vai no VAR, foi uma confusão tremenda. Mas eu acho que isso mostra muito o que o Bragantino poderia ter feito no campeonato e poderia estar muito melhor classificado se ele tivesse uma regularidade melhor nas partidas. Então, essa altura o time está em 12º ainda, ganha, vai para 34 pontos, fica a 6 da zona de rebaixamento. Tudo bem que ainda tem alguns jogos, então a diferença pode ficar um pouco menor, mas ainda assim, eu não acho que vai ter muito risco para cair, acho que dá até para brigar por uma vaga na Sul-Americana. A faculdade UFMG, né, ela faz um ranking sobre chances dos times de classificar, ser campeão, e no ranking de times para serem rebaixados, hoje o Bragantino tem 4% de chance. Então já passa a não ser uma coisa muito relevante, se você for pensar pelo que já foi o campeonato.
E do outro lado, para classificar na Sul-Americana, tem 42% de chance. Então, ele está bem próximo dessa chance, acho que dava para focar já nisso. Próximo jogo é um jogo difícil, Atlético Mineiro é o segundo colocado, está muito feliz nessa rodada, porque o São Paulo perdeu, o Flamengo perdeu, então ele pode aproximar do São Paulo, né? Pode ficar a 4 pontos. Então, vai ser um jogo também muito difícil. Então, vai ter que jogar já de outra maneira, porque o Atlético já joga de outro jeito, é um outro desafio. Que o Bragantino está aí, não sei como o time vai se sair. Eu queria saber do Mário o que ele acha dessa sequência. E sobre o Bragantino agora, tá mudando a disputa de sair para ser um time que briga para não cair, para ser um time que vai disputar para ir para a Sul-Americana. Eu acho que é crucial não só esse jogo do Atlético Mineiro, que será o próximo jogo aí na segunda-feira, mas como esses 3 próximos jogos são os jogos decisivos do Bragantino na temporada. Por quê? Porque o Bragantino tem o Atlético Mineiro em casa, depois enfrenta o Ceará fora e depois o Vasco da Gama em casa. E eu acho que essa sequência é muito importante para o Bragantino, são aí com folga da Copa Sul-Americana. E também, claro, se preparando por etapas também, porque ainda tem a probabilidade de rebaixamento, mesmo que é mínima, mas existe ainda. Mas eu acho que é muito importante. Até comentei isso na coletiva, perguntei pro Barbieri, mas a resposta foi totalmente diferente, porque ele só quis falar do Atlético Mineiro. Mas eu acredito que esses 3 jogos em sequência são primordiais para o Bragantino para a gente saber o que vai acontecer até o final da temporada. Se o Bragantino vai até o final brigar ali na zona de rebaixamento, ou não fazer nada, ou classificar para a Copa Sul-Americana. Ainda tem probabilidades ali de ainda subir muito na posição no campeonato, mas vai depender do Bragantino. A gente sabe que o Bragantino teve várias irregularidades durante o campeonato. Eu acredito que, analisando o trabalho do Conceição no início da temporada e do Barbieri, claro que são os técnicos e tal, mas existem erros ali durante as partidas que não são culpas, na minha opinião, dos técnicos que comandaram o Bragantino na temporada. O Bragantino, a gente insiste que existem alguns erros durante os jogos e ainda insiste até hoje com relação a essas falhas durante os 90 minutos. Mas o Bragantino está conseguindo fazer uma temporada, ao meu ver, positiva se terminar na Copa Sul-Americana. A gente falava desde o início da temporada, do ano passado, né, 2020, que o Bragantino tinha condições, isso a gente falando financeiras e de porte de elenco, tranquilamente conseguir uma vaga na Copa Libertadores da América. Pelo nível técnico que é apresentado no futebol brasileiro hoje em dia. A gente pega, assim, na minha opinião, o São Paulo, a gente vê um campeonato nivelado por baixo. Isso é claro, é nítido, e não é desse ano. São de várias temporadas aí que a gente vê os campeões brasileiros ali num nível mediano, né? A gente vê os títulos do Corinthians, do Carille, o próprio do Palmeiras, na sequência, enfim. Eu acho que cada ano que passa o nível vai diminuindo do futebol brasileiro, infelizmente. Eu acho que o elenco do Bragantino, até para citar alguns nomes, né? Acho que no gol você tem o Cleiton e o Júlio César. O Júlio César essa temporada até que começou mais ou menos, depois não jogou mais, mas assim, acho que não é um goleiro assim que nenhum dos dois são goleiros que você possa ter na Série A e ser 100% confiável. Acho que hoje o Cleiton foi mal no segundo gol do Carneiro, mas de qualquer forma, eu acho que tem algumas posições. O Ítalo hoje foi mal, apesar do time ter marcado gol, ele foi mal, ele desperdiçou uma chance boa que ele teve de fazer 2-0 quando o jogo estava ainda no começo. Então, eu acho que tem algumas posições que, se o Bragantino conseguir arrumar reforços para essas posições, o time pode evoluir muito para a próxima temporada e, quem sabe, fazer uma boa Sul-Americana, se classificar, tentar disputar a Libertadores pelo brasileiro. A tendência é de crescimento, porque o time, como você já disse, tem investimento, tem grana, e se tiver um pouco de organização no Brasil, do jeito que as coisas são malucas, os times trocam muito durante o mesmo campeonato de várias coisas, tanto por conta da política, por gente que não sabe trabalhar e por alguns times que têm jogadores ruins mesmo. Então,
Os Eu, problemas são vários, né? O Honda veio aqui pro Botafogo e saiu aqui totalmente perdido, não sabe nem o que ele veio fazer aqui, nem quem era o Botafogo do que ele via se olhasse para o passado e para as glórias que o time já teve no passado, não fazia a menor ideia de que ia ser do jeito que foi, né? não, lembrando que o torcedor do Botafogo nem viu o Honda no estádio, né? E todos os jogos que ele atuou pelo Botafogo foram já com a pandemia. Mas voltando a falar do assunto do Bragantino, eu acho que assim, não é chatice, não é que a gente é ranzinza sobre as atuações do Bragantino durante essa temporada, mas hoje foi claro que terminou a partida, todo mundo que estava no Marcelo Stefani, no atual Nabi Abichedi, e também acho que quem assistiu para fora, mesmo os torcedores comentando, que houve críticas sobre o Bragantino nos 90 minutos. E eu acho que com razão, porque tem que ter pressão sim. Um time que tem tanto investimento e tem que ter pressão. Não, justamente hoje ganhou com folga 4-2, mas perdeu muita chance clara de ampliar. A gente até comentou que poderia ter sido 6, 7, até 8-2 na partida, né? Então, mas eu acho que o Bragantino tem que ter essa regularidade de conseguir somar os pontos necessários, que são importantes, porque a gente pegar, principalmente no primeiro turno, o Bragantino perdeu muito ponto que não deveria perder, principalmente jogando em casa, né? Que é eu acho que é o fator mais importante que o Bragantino tem ao longo da sua história, jogar em casa e o Bragantino acabou desperdiçando muitas chances, né, durante o campeonato. A temporada passada foi marcada por várias vitórias em casa, até porque tinha apoio da torcida, né? A torcida comprou a ideia, apareceu em bastante número. Eu acho que teria aparecido bastante número na Série A e ela não pôde acompanhar, né? Esse ano maluco aí que a gente viveu ano passado, ainda pega um pouco disso nessa temporada, né? Lembrando que o Campeonato Brasileiro acaba no dia 24 de fevereiro e no dia 28 de fevereiro já começa o Campeonato Paulista. Então, são duas temporadas emendadas, então nesses próximos 2 meses o Bragantino disputa o Brasileiro e já vai se preparando enquanto disputa para jogar o Paulista. É a temporada que vem, vamos ver. Acho que o clube deve trazer algumas contratações nesse período para começar a próxima temporada, que é nesse ano ainda. Vamos ver onde o time termina nesse campeonato. Então é isso, o Bragantino volta a jogar na segunda-feira, a gente vai estar lá para acompanhar o adversário Atlético Mineiro. Vamos ver como é que vem esse Atlético Mineiro do São Paulo, que não diria que está pressionado para ganhar, mas ele está imaginando que uma vitória aí pode ser importante, porque ele tem um jogo a menos e pode tentar encostar um pouquinho no São Paulo e ainda, quem sabe, passar o São Paulo nesse campeonato que tá meio maluco aí, todo mundo perdendo lá na ponta. Hoje o Flamengo também perdeu, então parece que ninguém quer ganhar. É isso aí. O Atlético tem o dever na segunda-feira de pontuar, né? De conseguir os 3 pontos, porque é muito importante. Hoje o Atlético tem 49 pontos no Campeonato Brasileiro, tem uma pressão, obviamente, de tentar conseguir o bicampeonato brasileiro, né? O clube que não vence desde 1971. E, enfim, é complicada a situação do Atlético, até também o São Paulo. O São Paulo que está fazendo um trabalho exemplar no Atlético. Eu acho que a pressão maior na segunda-feira vai ser para o Atlético, né? Não para o Bragantino. Isso acho que vai ser até positivo para o Bragantino, toda essa situação na partida de segunda-feira. O Barbieri comentou na coletiva que o Atlético acho que tem a vantagem justamente porque folgou na semana, enfim. Mas eu não tenho essa mesma opinião. Eu acredito que o Atlético ainda vai ter mais responsabilidades e mais dificuldades do que o Bragantino na segunda-feira. Se bem que o jogo vai demorar, é só na segunda-feira. E o Bragantino também teve a semana passada de folga, então acho que não vai fazer tanta diferença. O Bragantino não vem numa sequência tão longa de partidas como alguns outros times do Brasil têm feito, que nem o Grêmio e o Palmeiras, acho que são os dois principais exemplos. E é isso, a gente volta no próximo Arquibancada Caipira. Valeu! Um grande abraço, até mais.